Olá, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui com nossos corações abertos para a palavra do Senhor, com nossas mentes preparadas para ouvirmos um pouco mais e refletirmos sobre algumas coisas que estão presentes nas Escrituras. Estamos fazendo nossas reflexões com base no livro de Atos dos Apóstolos e estamos precisamente agora no capítulo 2, entre os versos 14 e 36. Essa passagem ela ocorre imediatamente após o dom de línguas. Dentre aquelas pessoas que ali estavam, alguns começaram a zombar acerca desse momento, acerca de ouvirem pessoas falando em outras línguas. E nós sabemos que não eram línguas estranhas, eram línguas inteligíveis, línguas estrangeiras, né? Cada qual falava em sua língua nativa. E o que acontece é que estes argumentos levam o apóstolo Pedro a fazer um discurso, a fazer um pequeno sermão a essas pessoas, explicando, pontuando exatamente o que estava acontecendo naquele momento, do que se tratava aquilo ali, e também citando a importância de Cristo para tudo isso, para a vida cristã. Então eu farei a leitura dessa passagem em partes, lerei um bloco e comentarei, farei uma reflexão, mas até o final do vídeo nós abordaremos todos esses versículos, do 14 ao 36. Então começa assim: Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Inicialmente, nós vemos aqui, é importante frisarmos isso, Pedro ele se levanta como líder. Não somente o líder dentre todos os discípulos, mas o líder dentre os apóstolos. E a figura de Pedro é muito importante na igreja. A igreja primitiva que principia aqui nesse momento em Atos, ela é uma igreja que ela é constituída desses líderes. Então, da mesma forma em que ele se ergue e com sua voz ele adverte aquelas pessoas, nós vemos aqui que ele realmente está com autoridade em sua fala, ele mostra que os discípulos, os outros 11, também possuíam esse tipo de autoridade, ou algum tipo de autoridade. Pois ele diz: Então se levantou Pedro com os 11. Então, Pedro aqui inicialmente já nos mostra isso. Ele diz: Estes homens não estão embriagados, como vinhas pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Na forma como os judeus contavam as horas, a terceira hora seria 9 horas da manhã. Eles passavam a contar das 6 horas da manhã em diante. Então era 9 horas da manhã em que esse evento estava ocorrendo, Então esses homens... E isso acaba por tornar esse argumento deles de que os homens estavam bêbados tanto quanto mais absurdo, E Pedro pontua isso, precisamente. E Pedro diz: Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E aqui ele resgata, justifica o que estava acontecendo com base numa profecia, lá no Antigo Testamento, que o profeta Joel diz, e essa parte dos versos 17 a 21 é uma transcrição literal de um trecho do livro do profeta Joel. Diz o seguinte: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então acho que o ponto principal aqui, que nós temos que notar, é o seguinte: que tudo o que acontece na revelação de Deus é algo que possui um propósito. E muitas dessas coisas, muitas mesmo, são fontes de profecias do Antigo Testamento, profecias
do período dos profetas ali mais para o fim, antes do Novo Testamento, né, do período que marca, ou profecias lá no início da história, do Pentateuco, né, com Moisés. Enfim, toda a Bíblia é carregada de profecias, de promessas, e essas profecias elas se cumprem de fato. Há uma harmonia nisso aqui, né? Nós vemos que realmente essas profecias elas são maiores do que os acontecimentos do nosso tempo, né? Então, detalhes aqui, como ele fala, sinais nos céus, tudo aquilo que acontece com a morte de Cristo e sua ressurreição, né? Tudo isso já estava escrito. A soberania de Deus está sobre todos os eventos. Mas ele diz no verso 18: derramarei do meu espírito naqueles dias. Precisamente o evento aqui de Pentecostes, né? No dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, né? Mais uma vez aqui é falado acerca disso, e é o que acontece de fato. Pedro está então apontando lá para aquela profecia e dizendo: aquilo que está dito lá pelo profeta Joel está se cumprindo hoje. E no verso 21, muito importante, ele diz o seguinte: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por conta da descida do Espírito Santo, e pelo sacrifício de Cristo na cruz, que proporcionou, né, a descida do Espírito Santo, foi uma consequência da morte de Cristo, nós temos essa possibilidade de invocarmos o nome do Senhor. O homem tem essa possibilidade de ser salvo, bastando para isso que invoque o nome do Senhor. Obviamente, nós sabemos aqui que por trás desse tipo de frase há todo um contexto aqui teológico, doutrinário, que somente aquele que confia, que crê, que tem fé no sacrifício de Cristo, que acredita nessa obra, o fará dessa forma aqui. O invocará o nome do Senhor e será salvo. Então isso aqui é uma suma, uma pequena suma do Evangelho, né? E então Pedro continua dizendo: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Então aqui ele cita novamente o que aconteceu com Cristo, todo o sofrimento pelo qual Cristo passou, e isso partindo das mãos dos próprios judeus, né? É realmente algo terrível de se imaginar, mas eles não conseguiam enxergar esse tipo de coisa, eles não conseguiam enxergar a gravidade do que eles haviam feito. No entanto, ele sequencia dizendo: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. Olha que incrível, né? No versículo anterior ele coloca aqui que Cristo foi entregue por conta dos próprios desígnios da presciência de Deus, né? Ou seja, a soberania de Deus mais uma vez agindo de maneira ativa através da obra de Cristo, da consumação de sua morte e da sua redenção. E mais do que isso, ele coloca aqui que seria impossível que Cristo fosse retido pela morte. Ele está mostrando aqui basicamente o aspecto da divindade na pessoa de Cristo. E também ele mostra aqui o fim da humilhação de Cristo, né? Quando Cristo morre, após todo aquele sofrimento, humilhação, aqueles momentos tenebrosos em que Deus vira sua face e abandona Cristo momentaneamente, que o próprio Cristo pergunta: Senhor, por que me desamparaste, me abandonaste, né? Que são momentos terríveis. Após tudo isso, Cristo morre, mas ele ressuscita. E ele realmente, ele é o rei, né? É o rei da glória. Então não seria possível que ele fosse dominado pela morte. Esse texto mostra o fim da humilhação de Cristo. Mostra que de fato a obra de Cristo é uma obra vitoriosa. Então ele está ressaltando isso para essas pessoas. Ele diz: porque a respeito dele, de Cristo, né? Diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança.
Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Basicamente é toda essa esperança que nós temos em Cristo, sabendo que Cristo ele vence a morte, que ele não somente por si só ele salva a si mesmo, por conta que ele é Deus, mas que ele resgata aqueles que são seus filhos. Deus o faz por meio de Cristo. E ele segue dizendo: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Então ele está dizendo basicamente ali aquilo que Davi havia dito, né? Que Cristo não experimentaria corrupção, que seu corpo não ficaria morto, mas que ele ressuscitaria. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então ele está dizendo basicamente que este Cristo que morreu, mas que desde o Antigo Testamento, desde Davi, dizendo precisamente que ele não morreria, não seria corrompido pela morte, mas ele ressuscitaria, e que por conta deste fato o Espírito Santo de Deus nos é dado. Olha que coisa maravilhosa. Então Pedro está basicamente fazendo essas pessoas acordarem para essa realidade tremenda, né? Então ele diz: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Dizendo que basicamente aquilo que estava acontecendo era uma obra de Cristo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então, toda aquela promessa que havia sobre a casa de Davi, de que o descendente de Davi se assentaria junto ao próprio Deus, né? Que é Cristo, né? Nós vemos lá no início dos evangelhos a genealogia mostrando toda a linhagem de Cristo, que ele vem de Davi, né? Então é incrível que mais uma coisa aqui está se cumprindo, está se mostrando como cumprimento daquilo que havia sido dito lá atrás. E ele finaliza dessa maneira: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Olha que incrível essa passagem, irmãos. Incrível, incrível, incrível. Não obstante tudo aquilo que as Escrituras haviam dito acerca da vinda do Messias, daquele Salvador que tiraria o pecado do povo de Deus, que na insuficiência do povo de cumprir os mandamentos de Deus, através de séculos e séculos, isso se mostrou de maneira concreta na história, havia promessa do Salvador. Nós já vimos anteriormente que lá em Gênesis ainda, ao proto-evangelho, há uma promessa de que o descendente da mulher, o descendente do homem, viria para pisar na cabeça da serpente. E é o que Cristo faz. Ele vem e ele vence a morte. Ele nos tira os grilhões da morte também e nos traz esse Espírito Santo maravilhoso que nos faz ter o acesso a essa salvação. Portanto, essa verdade, tudo isso que Pedro diz aqui nessa passagem, é algo importante não só para aqueles homens naquele momento, mas é importante para cada um de nós, irmãos. Todos somos crentes em Deus, cremos na obra, na suficiência de Cristo, cremos no Espírito Santo também. A Trindade é muito clara para nós, nossa doutrina diz a respeito disso. No entanto, muitas vezes nós esquecemos dessas verdades maravilhosas, desses detalhes, dessas coisas interessantíssimas acerca dos acontecimentos na história, desde o início da igreja aqui, né? E de maneira que tudo aponta para Cristo. As Escrituras, do início ao fim, elas apontam para o nosso Salvador, apontam para o nosso Messias. Então, meus irmãos, de uma maneira bastante aqui
generalista, né, se pudéssemos retirar uma lição única, um extrato de tudo que vemos aqui, é o seguinte: pensemos em Cristo, em sua obra, no mover do seu espírito também, a forma como ele age no meio de nós, como age com cada um dos crentes, nos proporcionando, nos propiciando que creiamos na obra salvífica de Cristo e sejamos salvos por conta desse sacrifício maravilhoso que ele fez por todos nós. Portanto, reflitamos sobre isso, irmãos, e desejo que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Amém.